Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à sexta rodada do torneio de candidatos, quartas de final aqui entre Bobby Fischer e Mark Taimanov. Lembrando que são 8 jogadores o torneio de candidatos e nesse formato, então, quartas de final, cada par de jogadores se enfrenta por até 10 partidas, melhor de 10 aí, esse formato de match. Bobby Fischer venceu as 5 primeiras rodadas contra Mark Taimanov numa sequência aí de 5 vitórias e aqui, portanto, um empate já garante a passagem de Bobby Fischer para a próxima fase, para a semifinal. E então o Mark Taimanov precisa daqui para frente ganhar 5 partidas seguidas para levar para o desempate. Vamos dar uma olhada aqui na sexta rodada então. Bobby Fischer abre, claro, com o seu peão do rei, a sua abertura favorita. C5, a defesa siciliana pelo Taimanov, cavalo em F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui E6, a variante Taimanov da defesa siciliana por Mark Taimanov. Mais uma vez, cavalo B5 aqui pelo Bobby Fischer, já de olho na casa de D6, D6 impedindo e agora bispo em F4, imediatamente partindo para cima da casa de D6. E5 bloqueando o bispo, fazendo do peão de D6 um peão atrasado, mas com um tempo sobre o bispo e as pretas têm compensação pela dinâmica que as peças podem ter a partir daí. Bispo em E3, cavalo em F6, e o bispo então agora vai para G5. Olha que interessante, no lance oitavo o Bobby Fischer já moveu esse bispo aí 3 vezes. Mas tudo bem, né? Não tentem isso em casa, né? Aqui os princípios de abertura dizem pra gente não evitar ficar movendo a mesma peça na abertura. Vamos seguir esses princípios. O Bobby Fischer, ele sabe o que está fazendo, né? Ele pode, ele é um grande mestre, ele é um gênio. A partida segue com bispo em E6 e agora cavalo de 1 em C3. A6 atacando o bispo, atacando o cavalo e agora bispo por F6, G por F6 e o cavalo volta lá para A3. Cavalo em D4 foi jogado, um belo posto aí para o cavalo do Taimanov. Cavalo em C4, manobrando, não dá para deixar esse cavalo aí no canto. E agora F5, legal, né? É muito interessante essa abertura que o Taimanov fez, porque ele deixa dobrar os peões, mas depois ele ataca no centro com o peão de F e além de tudo fica com uma coluna G para atacar. Fica difícil aqui para o Bobby Fischer escolher se ele vai dar roque o curto ou se ele vai dar o roque longo. De qualquer maneira ele vai ter colunas aqui para ser atacado, né? Interessante aqui, Taimanov, um grande jogador. A partida segue com E por F5, cavalo por F5 e agora bispo em D3 pelo Bobby Fischer. Torre C8 botando pressão na casa de C4 e agora bispo por F5, o cavalo está indefeso, torre por C4. Tudo bem, uma troca de peças e agora mais uma troca de peças aqui em E6. Bispo por E6, F por E6 e agora dama em E2. Abrindo o caminho aqui, o rei pode dar roque para qualquer um dos lados. Esse lance vem com o tempo sobre a torre. E o Taimanov segue aqui com torre D4, tá bom? Ô Rafael, não dava para ter dado um cheque aí forte ao invés de dama em E2 aqui, né? Por que o Bobby Fischer não foi lá para H5, cutucar ali o rei do Taimanov e tudo mais? Bom, as brancas não ganhariam muita coisa com isso. É claro, é um lance perfeitamente possível e jogável, inclusive. Mas não há nenhuma vitória imediata ou algum ganho posicional ou material imediato com esse lance. As pretas poderiam seguir com o rei D7. E aí, depois de, por exemplo, o grande roque aqui, dama em F6, a gente tem um jogo com chances aí para os dois lados. As pretas estão dominando bem a casa de H6, vão poder desenvolver o bispo, por exemplo, vão poder dobrar as torres e as brancas também vão tentar entrar na posição aí do adversário, tá? Então seria sim possível, mas não haveria nenhum ganho imediato. E não sei quanto a você, mas nessa variante eu até preferia jogar de negras aqui, numa variante como essa, exatamente por conta da pressão aqui na coluna C para cima do rei adversário. Mas é jogável, é questão de gosto. A partida então seguiu aqui com dama em E2, o Bobby Fischer preferiu não dar o cheque e fazer esse lance de desenvolvimento com o tempo sobre a torre. E torre D4 então jogado pelo Mark Taimanov dizendo o seguinte, olha, grande roque você não dá mais. E o Bobby Fischer responde, tá bom, e dá o roque aqui no meio desse corredor aqui, sem se preocupar. Dama em G5 pelo Mark Taimanov já direcionando suas peças para um ataque na ala do rei. Torre de A em D1 propondo as trocas. Dama em F5 e agora torre por D4.
E por D4, cavalo aqui em E4, o cavalo estava atacado. Bispo em E7 desenvolvendo o bispo e agora torre D1, partindo para cima do peão aqui de D4. Dama em E5 protegendo e agora dama D3. Ô Rafael, volta aí. Por que dama E5? Esse peão aí vai cair, porque o Bobby Fischer está atacando com a torre, daqui a pouco ele vai trazer a dama e as pretas não vão ter como defender. Não podia ter jogado um lance aqui como E5, não seria um lance mais sólido? O problema todo é que nessa posição não dá para jogar E5 por conta de uma questão tática violenta aqui, que seria o lance torre por D4 imediatamente. Então essa posição, vejam que cada posição do Bobby Fischer esconde um tesouro, né? Aqui ele tomaria, porque esse peão toma a torre, aqui simplesmente cavalo por D6, olha só, dando cheque e capturando a dama na sequência. O bispo não poderia capturar o cavalo, pois estaria cravado, e aqui seria game over, né? Game over. Portanto, depois de torre D1 não tem jeito mesmo, esse peão vai cair. Aqui não tem jeito de defender mais. Dama em E5 defendendo por enquanto, dama D3 trazendo mais um ataque, e agora não tem jeito, né? Não adianta trazer o bispo para F6, o cavalo capturaria e a dama capturaria o peão na sequência. Então não tem jeito. Aqui o Taimanov prefere já trazer mais uma peça para o ataque aqui em F2 com torre F8. E agora dama por D4, torre por D4 e assim, sem mais nem menos, Bobby Fischer já tem um peão a mais. D5 pelo Taimanov, atacando a torre, abrindo aqui também, atacando o cavalo e abrindo para o bispo poder jogar com pressão aqui em F2. Cavalo C3, bispo C5, atacando a torre e fazendo um raio-x aqui em F2, torre D2 e agora torre em F4. Aqui a posição é perigosa, as pretas estão ameaçando avançar com esse peão várias vezes, enfim, para cima aqui da posição. O Bobby Fischer rapidamente já faz o lance G3, que atende várias necessidades aqui, além de dar uma casa para o rei, ataca a torre, né, faz a torre se decidir se ela quer ficar mantendo o olho aqui na coluna F ou se ela quer continuar nessa horizontal. Torre C4 foi jogada aqui pelo Taimanov, agora cavalo em E2. Torre em A4 atacando o peão da coluna A, A3. Rei D7 trazendo o rei aí para o jogo, rei G2. B5, olha só, aqui o Taimanov vai tentar um ataque aqui com essa minoria aí de 2 contra 3. C3 pelo Bobby Fischer, A5 preparando a ruptura de peão e agora cavalo D4. B4, Taimanov realmente partindo para cima aí com essa minoria de 2 peões, cavalo B3 atacando o bispo vai para B6 e agora A por B4. A por B4 e na hora certa o lance C4. Vejam só, tudo não tem jeito mesmo. O Bobby Fischer sempre encontra um recurso aqui na posição. Se ele tivesse capturado aqui em B4, enfim, iria ficar complicado, a pressão das negras ia ser forte. C4 na hora certa, aproveitando o tema da cravada aqui no peão central. Rei C6 protegendo, portanto, o peão saindo da cravada. E agora mais uma possibilidade aqui do tabuleiro, lance C5 aqui pelo Bobby Fischer, atacando o bispo, e o bispo não pode capturar o peão de C5 por conta de torre C2 cravando o bispo. E percebam que nessa variante não haveria maneira das negras defenderem esse bispo. A casa de A5 também está dominada pelo cavalo. Portanto, a partida segue com bispo C7 e agora cavalo D4 cheque. Aqui, mais uma vez, o rei das negras não pode capturar o peão. Então, mais uma nuance aí nessa partida. O lance jogado foi rei D7. Aqui, se ele tivesse capturado o peão, aqui com rei por C5, viria cavalo aqui por E6 cheque. E depois de rei C7, rei C6, cavalo por C7, rei por C7 e torre aqui por D5, indo para um final vencedor. Mesmo que as pretas fizessem pressão em B2, com torre A2 viria a torre D2 protegendo. E um final aí com 2 peões a mais, né? Uma maioria de 3 contra 1 aqui na ala do rei. Não seria problema para o Bobby Fischer levar uma posição dessa para a vitória. Por isso, cavalo D4 cheque. A partida seguiu com rei D7 e agora F4, garantindo o posto aqui para o cavalo, impedindo E5. E5 de qualquer maneira e agora C6 cheque. O Bobby Fischer aproveita para avançar mais uma vez com esse peão. Rei em C8. Percebam mais uma situação aqui, olha só. O Mark Taimanov não pode jogar nessa posição o lance rei D6, que ficaria mantendo a pressão no peão, por conta de F por E5 cheque. Depois de rei por E5, cavalo B5. E vejam que o rei não tem mais como voltar aqui para proteger o bispo, né? Então depois de, por exemplo, o bispo B6
e C7, já ameaçando a promoção. Se o Taimanov jogasse torre em A8, o Bob Fischer poderia jogar primeiro torre E2, olha que bonito. O peão de D5 tirando aqui a possibilidade do rei voltar para a coluna D, o cavalo tirando essas demais casas da coluna D e a torre tirando todas as da coluna E. O rei teria que ir para a coluna F, olha só que coisa. E aí depois de torre C2, as pretas estariam perdidas porque as brancas estão ameaçando tanto torre C6 capturando o bispo, quanto imediatamente a promoção do peão, e as negras não poderiam lidar com ambas as ameaças. Pois é, pessoal, C6 cheque, tudo perfeito, né? A partida segue com rei C8 e agora então cavalo B5. A partida continua com torre em A2, F5, Bob Fischer já tem 2 peões passados aqui. Tudo bem, as pretas também têm, mas esses peões estão frágeis e vão cair. Bispo em D8 foi jogado tentando parar o peão, mas torre por D5 aqui pelo Bob Fischer. Tudo bem, ele deixou o peão de B2. O Taimanov captura o peão de B2, torre por B2 cheque, mas tomado de um sentimento de resignação, Taimanov aí abandona a partida. 6 vitórias em 6 rodadas para Bob Fischer, algo único na história do torneio de candidatos. E com isso o Bob Fischer então passa aí para as semifinais. E este seria um episódio dramático na vida de Mark Taimanov. O Mark Taimanov ele tinha subsídio da Rússia para jogar, e depois desse, entre aspas, né, vexame, depois dessa situação toda, a Rússia cortou as bolsas do Taimanov. O Taimanov realmente teve dificuldades a partir daí de voltar para o xadrez. Ele foi realmente abalado muito fortemente também a parte psicológica do Taimanov. Ele, enfim, voltou para o piano, praticamente não se viu mais o Taimanov no xadrez. Um episódio muito triste para o Mark Taimanov, né? Ele realmente, o governo russo, dizem, né? A história conta que o governo russo realmente abandonou aí o Mark Taimanov em relação ao xadrez, né? Desistiu do Mark Taimanov. E o Taimanov, ainda bem que ele era um grande pianista, né? Tinha outros talentos e acabou focando em outras áreas da vida. Mas um grande jogador, Taimanov, hein? Como eu disse, um dos 10 melhores do mundo aí na época, com certeza. Mas Bob Fischer, a lenda passou aí o rodo, né? 6-0 realmente foi muito forte. E vamos dar uma olhada aqui então no relatório do chess.com, olha só. 99,1% de precisão para Bob Fischer, 97,4% de precisão para o Taimanov. Não é brincadeira, né? 30 aí dos lances do Bob Fischer foram os melhores contra 26 do Taimanov. Um lance excelente para o Taimanov, 4 lances bons aí para o Bob Fischer, 7 lances de livro, 2 imprecisões para o Bob Fischer na partida toda, e aqui 5 imprecisões e uma gafe do Mark Taimanov. A gafe foi aqui no final, já estava perdido e tudo mais, já não conta, né? Aqui ele realmente perdeu nas imprecisões, ou sabe-se lá se o computador sabe também entender como que o Bob Fischer venceu essa partida, né? E vamos dar uma olhada então, o Bob Fischer passou para a semifinal, vamos ver como é que foram as outras rodadas. Olha só, tivemos Larsen contra Wolfgang Ullmann, né? O Bent Larsen contra Wolfgang Ullmann. Bent Larsen passa para as semifinais, vai jogar inclusive contra o Bob Fischer, tá bom? As semifinais a gente vai ver a partir dos próximos vídeos aí. Bob Fischer contra Bent Larsen, também o mesmo formato, melhor de 10. Aqui o Bent Larsen então fez um score de 5,5 contra 3,5, 4 vitórias, 2 derrotas e 3 empates e se classificou. Tivemos aqui Tigran Petrosyan contra Robert Hubner, e aqui foi bem equilibrado, 6 empates e 1 vitória para o Tigran Petrosyan. Aqui tivemos Victor Korchnoi e Efim Geller, também bem disputado, 4 vitórias aqui para o Korchnoi. 4 vitórias contra 1 vitória do adversário foi bacana. 1 derrota apenas para Korchnoi, 3 empates. E é isso, né? Então, nas semifinais teremos agora Bob Fischer contra Bent Larsen no mesmo formato, um match aí de 10 rodadas. E a gente segue então aí com o torneio de candidatos de 1971, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!